Wilson Júnior. Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Voz do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento, viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2016, não é? Hoje, terça-feira, 10 de maio de 2016, e vamos, olha, a capital, o tempo bastante nublado, né? Tempo fechado, vocês estão acompanhando aí, o tempo bastante, desde a madrugada que chove, né? Garoa, não é chuva forte, mas aquela garoadazinha, mas o tempo está completamente fechado hoje, tá bom? Vamos às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Greve dos rodoviários chega ao final. Mas antes disso, deixa milhares de transportes, não é? De pessoas sem coletivo, né? O transporte coletivo ficou parado e mais de 400 mil pessoas amargaram o desespero de conseguir chegar até o seu destino. Daqui a pouco mais detalhes sobre tudo isso. Servidores da educação também param. Mobilização é em defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Mais uma paralisação também. Vamos conhecer ainda um pouco das ações desenvolvidas pela comunidade Juvenópolis. Vamos saber os detalhes daqui a pouquinho também aqui no Fenômeno. Aqui em nossos estúdios, o assunto é direito do consumidor. Nós vamos entrevistar o advogado Tiago Vanderlei sobre a proposta da ANAC, não é? Que é de cobrança da franquia de bagagem despachada e o aumento da franquia mínima da bagagem de mão. Caramba, detalhes também aqui com o doutor Tiago, que vai estar explicando todos os detalhes para a gente aqui ao vivo no Fenômeno A Vez do Povo, que com essas manchetes e muito mais está no ar. Fenômeno está de volta. Fenômeno A Vez do Povo, né? O nosso querido Senai, nosso parceirão, mas nosso querido Fenômeno A Vez do Povo, sempre com você aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 10h30 até o meio-dia com você. Muito obrigado por nos deixar sempre todas as manhãs entrar em sua casa. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E olha, você pode também entrar em contato conosco através do 98107-9872, 98107-9872, é o telefone para que você entre em contato com as nossas meninas superpoderosas que estão prontinhas para te atender. Nesse telefone, que é um WhatsApp, você pode mandar fotos, vídeos, mensagens, informações e trocar informações direto com a nossa produção, que é a Lária Santa Rosa, que é a produtora do nosso programa Fenômeno A Vez do Povo, a Tayane Magalhães, a Porlane Santos, tem aí o Marcelo, tem também a nossa querida Rafaela, que eu chamo de Janaína, mas é Rafaela também, e aí comandados pela grande diretora de jornalismo, a Patrícia Barros, tá bom? Tem todas as informações para que você possa trocar ideias e a gente conseguir trazer as informações que você tanto necessita saber e resolver, tá bom? Se você preferir, você pode também entrar em contato através do 3377-9097, que é o telefone do povo. Esse telefone está à sua disposição para que você possa ligar agora, ao vivo. Nesse exato momento, são 10 horas e 40 minutos desta terça-feira, dia 10 de maio de 2016. Você liga e faz suas perguntas, traz suas informações, entra ao vivo, passando alguma informação, algum fato que aconteceu nesse exato momento, ou pode fazer perguntas aos nossos entrevistados. Se você preferir, você também pode nos assistir através ou da NET, canal 25, ou através do seu celular. É muito fácil, basta você rapidamente baixar o aplicativo TV Mar. Ao baixar o aplicativo TV Mar, você terá aí na palma da sua mão toda a programação da TV Mar, inclusive aqui o nosso Fenômeno A Vez do Povo, todas as manhãs das 10h30, de segunda a sexta-feira, das 10h30 até o meio-dia, eu e você e eu, tá bom? Obrigado pela grande audiência, ao pessoal que sempre nos acompanha lá no Everaldo Motos também, não é? Turma boa do Everaldo Motos, que está sempre nos assistindo aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência, né? A toda a turma que está sempre antenada conosco aqui, a gente agradece bastante a sua audiência, tá bom? Tudo isso porque esse programa é feito para você, por você e com você. Por isso, sejam bem-vindos sempre e aproveitem. E, gente, olha, o dia hoje começou sem ônibus em Maceió.
O motivo foi a paralisação dos rodoviários, que teve inclusive o início às 4 horas da manhã. A mobilização chegou ao fim após uma reunião com o secretário Lima Júnior, que é o secretário de Segurança, mas antes disso, o nosso repórter Fernando Palmeira acompanhou a greve e traz as informações na velocidade em que ela acontece. Acompanhe. Os trabalhadores do sistema de transporte coletivo de Maceió cruzam os braços, uma paralisação deixando outros setores sem o transporte coletivo. O motivo? Violência que acontece constantemente nos ônibus em nossa capital. Os trabalhadores dos transportes, também os usuários, todos em pânico. E agora, independentemente de reagir ou não, a bala está chegando aos usuários. É triste essa situação, eles estão aflitos e estão pedindo ao governador do estado definitivamente providências para evitar essa calamidade. Estou aqui com o Elcio Ângelo, que é o presidente do Sintroel. Ele nos fala sobre essa expectativa de uma atenção especial para a segurança do transporte coletivo em Maceió. É verdade, estamos reivindicando isso do governo do estado. O secretário mandou chamar, aí vai uma comissão do Sindicato dos Rodoviários, porque a insegurança está demais, os companheiros estão trabalhando muito tenso, foi passageiro baleado, foi motorista esfaqueado, o vandalismo está solto lá no Aprígio e nas periferias do Benedito Bentes, e a gente está sentindo a carência da polícia, né? A gente sente que aumentou demais, e é fato isso, o próprio comandante da capital reconhece isso, agora tem que ser feita alguma coisa, né? De 80 flagrantes, feitos somente 5 inquéritos, então fica impune essas pessoas. E isso não é admissível. Então a gente tem que cobrar do governo do estado para que a delegacia responsável, que é o 9º distrito, ela trabalhe mais e remessa mais inquérito para a justiça, porque isso significa impunidade. E a gente não pode ficar de braços cruzados com os companheiros trabalhando nessa tensão, com o companheiro sendo ferido, com o companheiro apanhando, com o vandalismo prevalecendo. Então a gente está indo agora falar com o secretário e com o comandante que ele tome as providências. Que o que a categoria quer é trabalhar com segurança. Apenas o 9º distrito, que é com o doutor Aleixo, ele é o único para fazer esse tipo de flagrante e de inquérito. Podia as outras delegacias todas estarem com condições de fazer também esses procedimentos, não? Bem, eu acredito que uma delegacia centralizada, se der estrutura a ela, eu não tenho dúvida que será bem melhor. Agora, o que não pode é a delegacia estar centralizada e sem ter estrutura. Como o próprio delegado me disse, que tem 14 pessoas trabalhando com ele, 4 é na administração e os outros 10 é para investigar toda a circunscrição da delegacia e ainda mais tomar conta da categoria, que é mais de 4.000. 128 linhas paralisadas, mais de 400 mil usuários sem transporte hoje. Infelizmente mas o que nós estamos cobrando é o melhor para os próprios usuários, que também já chegou a ele há muito tempo. Quando o meliante entra no ônibus, ele não só agride o rodoviário não, ele agride a todos os usuários. Como exemplo, uma passageira levou um tiro lá no Canaã, dentro sem reagir, né? E sem reagir, por pura perversidade e maldade. Um motorista também foi esfaqueado por pura perversidade e malvadeza. Então é isso que a gente está pedindo, que a Secretaria cuide da segurança pública da sociedade. Essa paralisação é advertência de algumas horas ou até que se resolva definitivamente vocês voltam? Não, a gente vai falar com o secretário. O que ele resolver, a gente traz. Eu acredito na boa vontade do secretário, acredito na boa vontade do comandante, mas só a boa vontade, isso aí não é o tudo. Tem que existir mais ação. Só na boa vontade vai continuar a mesma coisa. O que a gente quer ver é ação, mais abordagem, mais inquérito feito, concluído e os meliantes punidos. É isso que nós queremos. Prejuízo para o patrimônio das empresas, prejuízo para a comunidade que fica sem o transporte coletivo e também esse pessoal que vive no dia a dia o estresse e vendo as aberrações e agressões ao usuário e aos próprios profissionais. A violência, infelizmente, está também dentro dos coletivos em nossa capital. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando, trazendo as informações aí, o que o Elcio está dizendo. A gente entende, é justíssimo, né, o pleito
do nosso querido presidente do Sindicato dos Rodoviários. É justiça. Nós tivemos aqui várias situações, houve sim uma diminuição. O que é que está dizendo que essa gravata está torta? Está torta, é? Daqui a pouco a gente ajeita aí, mas enfim. Os rodoviários têm passado por uma situação bastante complicada mesmo. Não é fácil você enfrentar o trânsito caótico que toda metrópole, toda cidade tem, né, nos coletivos, levando um monte de pessoas, cada um com seus problemas, cada um com suas frustrações, e ainda por cima, fora o estresse do trânsito, do dia a dia, das pessoas ali, tá, uma brigando com a outra, conversando, enfim, além disso, você aceitar que ainda ter que passar por esses momentos terríveis de violência, onde vários rodoviários morreram, onde alguns ficaram feridos e outros estão extremamente aterrorizados, com síndrome de pânico, passando por apertos, não é? Claro que a polícia está fazendo seu papel como pode, gente, dentro das suas limitações também. Às vezes a gente cobra demais também do coitado do nosso queridíssimo secretário de Segurança, que assumiu a pasta agora, não tem nem 3 meses, né? Não chegou nem 2 meses ainda, né? Acho que não tem 1 mês e 10 dias, eu acho que deve ter por aí no máximo. Né? E aí já pegou, inclusive, um momento de uma bola de fogo terrível. Já foi policial atirando contra um fulano, outro matando, outro, aquela confusão, os problemas, a greve, a questão da crise, confusão. Imagina a situação complicada, não é? Então, a SMTT e o próprio BPTran já estavam fazendo uma operação que eu até aquilo parabenizei, inclusive, várias vezes, né? Uma ação fantástica de parar os ônibus. Claro que não dá para parar todos. O certo era que fossem todos, mas infelizmente não dá. E os marginais são muito espertos. Eles sabem onde é que estão o momento ocorrendo ali. Bom, como a polícia está mais por ali, então eu vou pegar essa linha aqui. O marginal está sempre tentando se safar, né, desse momento que a polícia acaba dando bote, não é? Olha, a greve acabou agora há pouco, essa informação agora quentíssima para vocês, tá? Nós estamos ao vivo, 10 horas e 48 minutos. Essa greve acabou agora há pouco, tá? E o sindicato já começa a seguir para as garagens dos coletivos dos ônibus para conversar com a classe, passar o que foi conversado com o secretário de Segurança Lima Júnior, não é? E o trabalho será imediato, tá bom? Assim que a classe perceber que está tudo certo, que foi aceita a conversa, os objetivos que ficaram acertados, que nós não sabemos ainda, não é? Aí eles vão começar a rodar. A previsão é que o sistema seja normalizado já perto lá do meio-dia. Eles devem voltar para a garagem agora, 10h40, 11 horas, começam a passar com os ônibus, vão ficar lotados, aquela confusão toda, e creio que daqui para meio-dia, 1h da tarde, deve se normalizar toda essa questão do transporte, tá bom? Pelo menos isso, essa conversa agora, que aliás eu quero aqui até agradecer a audiência do nosso programa, o nosso programa de rádio, todas as manhãs, às 7 horas da manhã, que é o Gazeta Manhã. Nós entramos em contato com a entrevista do Arno Oliveira com o secretário que concedeu a entrevista no Bom Dia Alagoas, lá na TV Gazeta. E nesse momento que o secretário estava lá, o nosso repórter chegou até também ao secretário, depois da entrevista dele lá na TV Gazeta, e acabou fazendo alguns questionamentos, e o secretário acabou decretando isso, dizendo, bom, eu estou saindo daqui da Gazeta e estou indo para a secretaria, para o escritório, lá para o gabinete da Secretaria de Segurança, e quero que o sindicato possa vir aqui conversar comigo para a gente resolver o problema. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, imediatamente no nosso programa, eu pedi que a minha amiga Jaldinete ligasse para o Écio Ângelo, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. O Écio entrou ao vivo comigo e eu passei essa informação, perguntei se ele estava sabendo que o secretário já tinha aberto todas as possibilidades para conversar, e ele disse que não sabia. Eu falei, bom, vou te passar as informações, pode ir agora, você com a sua comissão, para a Secretaria de Segurança, para que o secretário possa conversar com você, Écio, porque ele está pronto para poder resolver a situação. E assim aconteceu, o sindicato foi até a secretaria, houve a conversa realmente e, graças a Deus, chegaram no entendimento e a greve acabou. Então é muito importante essa participação da comunicação para a prestação de serviço. Esse é o nosso papel como cidadão, como representante da população e como comunicador. Então, fico muito feliz de poder ter contribuído um grãozinho de areia, junto com o Arno Oliveira, junto com o Gilvan Nunes, com a Liara Nogueira e com todos os companheiros também, né, que fazem a comunicação da organização Arnon de Mello. Então, é isso aí. A greve dos ônibus acaba, não é? Mas acabaram, enfim, e vão voltar agora a rodar tranquilamente, e vamos depois saber o que é que ficou acertado entre a categoria e a Secretaria de Segurança, tá bom? Mas a paralisação dos rodoviários que atuam em Maceió acabou deixando cerca de 400 mil passageiros à espera em pontos de ônibus da capital. Fernando Palmeira
também trouxe essas informações dessa loucura que deixou 400 mil pessoas, 800 ônibus parados e 120 linhas aqui em nossa capital. Acompanhe. De todos os ônibus da capital alagoana, são mais de 120 linhas, mais de 400 mil usuários na expectativa do ônibus que não chega. Tudo isso porque a violência físicas, o inferno. Aí a paralisação para que a Secretaria de Segurança Pública dê uma resposta imediata, senão o sistema não vai voltar a funcionar. Mas enquanto isso aqui, nos pontos de ônibus, aqui nessa via das mais movimentadas, onde é o principal corredor de transporte coletivo Maceió, Fernandes Lima, Durval de Góes Monteiro, ainda muitos dos usuários estão aqui, aguardando a passagem, a chegada do ônibus. Vamos conversar com as pessoas. O senhor mora onde? Eu moro no terminal do Ouro Preto. Qual é o seu nome? Sebastião. Sebastião mora no Ouro Preto, veio na expectativa de apanhar o transporte para voltar para casa e para onde? Na verdade, eu vim caminhando, vim muito cedo, vim a pé. Mas agora vou voltar porque não tem transporte. Mas a gente já estava com a esperança de que o transporte volta a qualquer Com momento. esperança, mas devido a essas coisas que estão acontecendo aí, que é incrível. A greve, né? Essas greves, essas coisas aí, a gente é quem paga o pato. Então, o senhor acha o que da violência do trânsito? Aliás, da violência do sistema de transporte coletivo, os bandidos invadem os ônibus para agredir as pessoas? Eu acho que isso aí deveria ter mais uma determinação de segurança, porque segurança está tendo, mas não está vencendo. Eles inventaram uma lei aí para ver se melhora, porque do jeito que está não pode ficar não. Um abraço, Sebastião, obrigado. Deixa eu falar também mais aqui com o usuário. Amigo velho, a violência dentro do transporte coletivo, você esperando, estamos em greve aí, o que é que você acha? Rapaz, eu acho um absurdo. A gente tem que tomar uma decisão, porque a gente precisa chegar em casa, pagamos nossos impostos, e nós queremos uma resposta da segurança pública. O seu nome? É José Wellington. Você mora onde? Eu moro aqui mesmo no Pinheiro. Mas aguardando o ônibus, esperando ainda que chegue, né? Não sei que hora você está aqui, é o jeito de esperar, né? Vamos ver, olha até ali, jovens, estudantes, o rapaz não quer conceder entrevista. Olha, a opinião geral é essa, todo mundo querendo segurança e querendo, acima de tudo, transporte. Transporte que já há precariedade no dia a dia. A licitação aconteceu, mas as reclamações continuam, tiraram o sistema de refrigeração dos ônibus, isso também tem sido motivo de reclamação, mas a reclamação maior é a insegurança, principalmente os que trabalham no dia a dia, é o cobrador, é o motorista, é o fiscal no terminal do ônibus e a comunidade, que quer paz, quer transporte coletivo do melhor, mas acima de tudo, quer a paz dentro do sistema de transporte da nossa capital. O sistema alternativo está chegando, mas superlotado, olha aí. Já vem de Messias, está topado. Tem gente sentado em cima do outro ali, uma terrível. Agora o mototáxi, que aqui em Maceió ainda não foi regularizado, está aí à disposição também do pessoal, que quando não tem nada tem a carona como esse que já encostou aqui, já pegou uma passageira conhecida e se vira aí como pode. Quem está faturando no dia de hoje e lata de sardinha menor é o transporte alternativo, que também, ao invés de fazer só as linhas intermunicipais, estão aqui, pelo menos, trazendo essa grande e importante opção para o usuário que está sem o transporte coletivo em nossa capital, transporte regular. Não há ainda prazo para terminar essa greve, porque só vão voltar a funcionar os ônibus em Maceió quando a Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado, tomar uma posição e colocar um plano eficaz para evitar essa violência contra os trabalhadores de transporte coletivo e também e principalmente a própria comunidade. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira, está aí. O Fernando Palmeira fazendo um resumo, mas ainda não sabia que a greve tinha encerrado, mas a greve já se encerrou. Entraram num acordo, tanto o Sindicato dos Agentes Rodoviários, o presidente Écio Ângelo, nossa produção já entrou em contato, já acabou a reunião com o secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior, e aí entraram num acordo e eles voltam para as garagens, não é, para avisar a categoria que já foi entrado num acordo e vão começar a voltar a rodar normalmente. Creio que até o meio-dia deve se estabilizar e deve voltar à normalidade. Então a gente fica feliz, pelo menos, que isso, enfim,
tenha se resolvido antes, porque se a coisa ficasse engrenada, ficasse desengrenado terrível, enfim, ia ser mais um dia, mais pessoas sem trabalhar, e aí a cidade já estava complicada, ia ficar mais complicada ainda. Mas o bom é que entraram num acordo. Vamos só saber qual o acordo feito, o que é que o sindicato, podemos até tentar uma ligação para o Écio Ângelo, né, para saber, ou então saber a informação do Écio, ou o que é que ficou acordado entre a segurança pública e o presidente do sindicato dos rodoviários aqui do nosso estado de Alagoas, da nossa capital Maceió também. Tudo bem, menos um problema. Vamos para o intervalo comercial, na volta eu vou falar para você o que aconteceu no Mundo Cão, o que é que os nossos bandidos têm aprontado, que aliás, muita gente nessa questão agora da greve dos ônibus, achou que a faixa azul estava livre. Se achou, vai estar mal, porque a faixa azul é para ônibus ainda, mesmo com greve. E aí muita gente que se achou esperta e utilizou a faixa azul, vai receber uma multa em casa, porque não estava liberado. Tá bom? Na volta, a gente traz mais detalhes sobre tudo isso. Vou para o intervalo, volto já, não sai daí. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção.
70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Marca 95, na net das organizações Arnon de Melo. 11 horas e 2 minutinhos, né? Muita gente ligando para cá, recebi um e-mail ontem perguntando se o anão tinha sido demitido. Né? Uma senhorinha mandou um e-mail ontem perguntando, o anão, por que ele não chama mais o anão? Primeiro, essa figurinha que está ali, que ele não gosta de aparecer, mas está ali, primeiro, foi ele que quebrou a máquina. Mexeu, quebrou a máquina que não está mais o gerador de caracteres, que gera também a horinha que eu chamava aqui, que era ele que fazia isso. Acho que ele quebrou para poder ficar sem fazer nada. Só que a gente já arranjou outra coisa para ele fazer. Esse som que eu ouvi no começo aqui, ele mexendo. Né? Então o anão, onde ele está, é o chamado queima-grama. Onde pisa não nasce mais nada, nasce nem formiga, quer mais ficar no lugar. É assim, é assim. Ele está dizendo que não é ele, não é não. A vozinha dele, não, é você sim. Então, meu amigo, o anão continua aqui, porque eu sou uma pessoa boa, trouxe ele para trabalhar comigo aqui. Mas é uma figura. Vira mexe, está aprontando aqui, mexendo com os meninos, pegou o cadastro do Lincoln, amarrou o cadastro do Lincoln no cadastro do diretor, sem os dois perceberem. Isso ele é expert. Quando o Lincoln levantou para pegar o negócio, puxou o pé do diretor, quase caíram os dois ali, ele saiu rindo, levou uma lixa, está todo quieto ali no canto, ali, levou um cascudo dos meninos. É assim que o anão faz, mas enfim. Gente, olha, uma operação conjunta deflagrada na madrugada de hoje, lá no bairro do Benedito Bentes, terminou com 2 pessoas mortas. Essa ação teve o objetivo de cumprir 22 mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. Os mortos teriam ocorrido, as mortes inclusive, teriam ocorrido durante a troca de tiros. Outras 2 pessoas foram presas e 4 armas foram apreendidas. Essa operação foi concentrada lá nos conjuntos Carminha e no Parque das Américas, todos na parte alta da cidade. Um dos atingidos em confronto com a polícia foi identificado como Nando. Ele é apontado, inclusive, como um dos criminosos mais temidos daquela região, que teria envolvimento em roubos e assaltos a residências. Os 2 presos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde estão sendo autuados. 2 acabaram tombando e morrendo em confronto com a polícia. Dividiram com os policiais e aí se deram mal, né? Nessa operação que ocorreu na madrugada de hoje. Olha, um assalto também foi registrado, né? Na manhã de ontem, lá numa casa lotérica, gente, aqui é chamada Zebrinha, que ela fica localizada no centro de Maceió. 2 homens armados invadiram o local, olha as imagens aí, ó. Invadiram o local, surpreenderam inclusive os clientes que estavam na fila para efetuar os pagamentos. Nessa ação foram levados celulares, documentos e dinheiro, além de outros objetos pessoais. Após o assalto, uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionado, mas quando chegou até o local, os assaltantes, claro, já tinham se mandado, né? A polícia pede que quem tiver informações sobre os criminosos que entre em contato imediatamente através do telefone 181. O anonimato é garantido. Vocês observam que são 2 jovens que devem ter aí no máximo 18 anos. Né? Essa é a média, no máximo 18 anos, mas com um revólver ali, uma pistola na mão, ó, pronto para tudo. Fizeram um cata em quem estava na fila, roubaram celular, aliança, correntes, o que tinha de valor nas pessoas que estavam aguardando para fazerem pagamentos na lotérica, levaram tudo.
depois saíram tranquilamente como se nada tivesse acontecido. A polícia foi acionada e ao chegar no local, lógico, não encontraram nem pistas, nem nada desses vagabundos. Gente, olha, 4 suspeitos de participarem das agressões, aquelas agressões terríveis ocorridas no estádio Rei Pelé, foram apresentados. Eles se apresentaram na noite de ontem, foram apresentados pela polícia na noite de ontem pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Nós temos inclusive aí as imagens, não é? Os presos foram identificados pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estádio, olha aí a turma aí, ó, e por veículos de comunicação. Após passarem pelo serviço de inteligência, a cúpula da segurança pública garantiu que os demais envolvidos serão presos nas próximas horas pelas equipes que estão em diligências. Os presos foram o Wilson Ferreira, de 31 anos, que era um dos gandulas que atuou na partida entre CSA e CRB, Arthur Henrique, de 20 anos, Joseph Herbert, de 29 anos, e Flávio Gouveia dos Santos, também de 29 anos, identificado como Piolho. Né? Ainda ontem, o comandante da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Marcos Sampaio, informou que o número de policiais presentes no estádio foi o mesmo de todos os clássicos. Porém, o problema é que o Rei Pelé apresenta vários pontos vulneráveis que favorecem ao ingresso de torcedores ao campo. Durante a partida, ficou claro que havia superlotação na arena esportiva. Primeiro, excesso de torcedores, pessoas que parece que derrubaram, os marginais que derrubaram, chutaram e derrubaram 2 portões atrás do trapichão e entraram, esses não entraram sem ser revistados, não é? E sem controle, não é? E aí, enfim, ninguém sabe se eles entraram nessa leva daí, de trás, e o que é que aconteceu. Mas tem um gandula, que é aquele cara que é contratado para pegar as bolas que saem nas laterais, atrás do gol e tal, e devolver ao campo. Eu acho que ele é aquele que aparece com uma sombrinha, com um guarda-chuva batendo numa pessoa caída no chão, né? Esses são 4 aí, mas parece que a polícia também continua investigando mais outras pessoas envolvidas daquela barbárie que nós acompanhamos nas cenas terríveis em que o massacre de total covardia, enquanto a pessoa completamente caída e já desacordada no chão, recebia chutes, pontapés, socos, né, pancadas com sandália, até uma sombrinha que era, inclusive, utilizada pelos repórteres da TV Gazeta e também da Rádio Gazeta AM e da FM para proteger da chuva. Eles, torcedores, tomaram aquela sombrinha, fecharam e bateram, quebraram a sombrinha, batendo de pau nas pessoas que estavam no chão. Terrível, né? Uma pena, uma pena. Inclusive, algumas imagens, que estão rodando aí, inclusive pelas redes sociais, mostram o jovem que apanhou e quase morreu pisoteado, inclusive deitado numa cama com uma amiga, e ao invés de ficar tranquilão, sabe o que é que ele está fazendo? Todo inchadinho na cama, assim, ó, todo arrebentado, e aqui, ó, que significa comando vermelho, né? Poxa vida, se a torcida, você levou um pau violento, quase morre, e ainda está fazendo assim? Enfim, é aquilo que eu digo, olha, eu não desejo mal a ninguém. Não desejo mal nem ao mais vagabundo marginal. Quero que ele se ferre, não quero que ele morra, não. Quero que ele pague. Que a justiça seja dura com esses que não querem viver dentro dos trilhos, querem fazer o que querem, né, e coisas erradas. Agora, quem pulou para o campo, a grande maioria pulou para brigar, não foi não? Porque o torcedor que é torcedor sabe que não pode ir para o campo. E ele vai ficar ali. Mas olha, quem entrou no campo sabia que ia ou bater ou apanhar. Vocês observam, se vocês tiverem lembrança das imagens, que tinha um torcedor, inclusive, que se diz torcedor, que é um maloqueiro que entra no campo, que tenta bater, inclusive, no jogador do CRB. Ele estava com a camisa do CSA. Ele entra, vai dar um chute, dá uma voadora num grupo de torcedores do CRB que estavam no campo. Os caras conseguem se livrar, ele parte para cima do jogador, o jogador ainda se abaixa, ele não pega o tapa dele e depois ele é trucidado. Foi aí que começou a loucura. Ele foi o estopim. E aí, meu irmão, o pau cantou de um lado e do outro. E aí ninguém segura, né? Não tem como. 300 policiais tinham o mesmo efetivo que tinha nos outros clássicos, que sempre foi colocado nos outros clássicos, o que equivale a 45% do efetivo da Polícia Militar na nossa capital, que deixa desguarnecido outros locais.
outros locais. Essa é que é a verdade, né? Como disse o próprio secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior. Então está sendo revisto isso também em relação a esses espetáculos esportivos privados, porque a polícia é pública, ela é para a segurança pública, para proteger o cidadão fora do estádio. Dentro do estádio, como a gente sabe que rola muito, olha aí a confusão. Só para a gente relembrar, né? Começam ali pisoteando o rapaz, o outro vem, chuta, não sabe nem o que é. Ele vê um cara, olha a sombrinha da Gazeta lá, olha lá. Um cara pega ali, toma a sombrinha do repórter e mete, olha lá, a sandalhada, dá uma sandalhada, chuta. E aí o repórter fala, pelo amor de Deus, cara, que é isso? Parem com isso, parem, pede socorro, não é? Enfim, é uma situação complicada, complicadíssima, né? Mas eu não sei se vocês vão ter as imagens aí, porque tem as imagens, inclusive, de um torcedor do CSA, que se diz torcedor, está com a camisa do CSA, dentro do campo, rodando, doido para dar em alguém. Isso não é torcedor. E ele parte para um grupo do CRB que está no campo, já dando uma voadora. Os caras conseguem se livrar da voadora, vai para lá e ele tenta dar um tapa, no jogador do CRB, o jogador do CRB se abaixa, corre para lá, para cá, pronto. Foi só isso acontecer, que aí a galera começou a se revoltar e aí foi o confronto total, né? Maloqueiro contra maloqueiro e, enfim, sempre alguém se dá mal. Mas, enfim. Olha, uma loja de motopeças, uma loja de motopeças foi alvo de assaltantes também na tarde de ontem no bairro Brasília, lá em Arapiraca. Os criminosos renderam os proprietários do estabelecimento e roubaram aproximadamente R$4.000 em espécie, além de um aparelho celular e uma carteira com documentos pessoais. Os criminosos fugiram em uma moto Bros de cor branca. As vítimas foram orientadas a notificar o fato na central de polícia até amanhã de hoje. Infelizmente, ninguém tinha sido preso por isso. A polícia está investigando e deve dar uma resposta em breve, assim a gente espera, né? E uma mulher foi assassinada a facadas na tarde de ontem. Foi pelo marido, hein? Na cidade de Paripueira. A vítima foi identificada como Ana Paula Maria da Conceição, de 35 anos. Ela foi morta com uma facada no peito e acabou morrendo dentro da própria casa, né, na rua Nelson Cavalcante, zona rural da cidade. Após a denúncia de vizinhos, a polícia conseguiu prender o Luiz Paulo da Silva Bezerra, de 24 anos, como autor, inclusive, da facada que tirou a vida de Ana Paula. Ele foi detido e acabou confessando a autoria do crime. Uma facada certeira que deixou a Ana Paula sem chance nenhuma de sobrevivência. Uma pena, né? Que amor é esse, hein? Amor bandido, né? Marginal. Seja preso. Olha, e a Polícia Civil de Alagoas deve instaurar inquérito policial para investigar a morte de um homem ocorrida na noite de ontem, lá em Murici. A vítima é Dinaldo Gomes Romero, de 29 anos, que foi morto a tiros dentro de casa e, segundo a imprensa, as informações sobre o crime são desencontradas. Familiares de Edinho Gomes relatam que ele não possuía vícios, não usava drogas e trabalhava ajudando a mãe no mercadinho da família. Segundo os próprios familiares, ele estava se arrumando para sair de casa quando o local foi invadido por policiais militares. Pelo menos 5 viaturas teriam participado da ocorrência. Na ação, a mãe da vítima teria sido agredida, houve confusão e Edinho acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido pela guarnição para o hospital de Murici, mas já chegou em óbito. Segundo informações do tenente-coronel do Vale, que é comandante do 2º Batalhão, existem fortes relações de Edinho ter participado com o tráfico de drogas e armas na cidade de Murici. Além disso, eles alegam que durante a abordagem ele teria reagido e atirado contra os policiais. Com ele, teria sido apreendido uma pistola e um revólver. Enfim, agora a polícia vai investigar. Se já tinham passado aí complicado com o tráfico de drogas, se espera tudo, né? Ele pode ter tentado reagir e aí a polícia acabou devolvendo a mesma força que recebeu, né? Enfim. E olha, a violência não tem fim. Um policial foi agredido em um assalto que aconteceu na manhã de hoje, em um ponto de ônibus situado ali próximo ao viaduto Ibigato Falcão, na ladeira Geraldo Melo, no bairro do Farol. Aliás, muitos marginais se aproveitaram hoje dos pontos de ônibus, tá? Um Palio vermelho com 2 vagabundos dentro também fizeram maior cata num ponto de ônibus ali perto do Senai, no Poço, não é? Várias pessoas de motocicleta, não é? Pois é. Muita gente no ponto de ônibus e aí os marginais vêm e acabam aprontando, né? Exatamente, já visualizaram, estou ligando para cá dizendo que já visualizaram, inclusive,
as ações, não é? Eles vêm de moto, passam por aí, fica com a moto paradinha aí embaixo da marquise, assalta, para ali a moto, monta na moto e vai embora. Pois é, aí é muito bom, né? O de trás aqui é o vagabundo safado, né? Muito bem. Após essa agressão, né, ele reagiu e sacou a arma, efetuando disparos em direção aos assaltantes, não é? Os criminosos entraram no veículo, que era um Palio de cor verde, que para nós foi passado vermelho, mas era de cor verde e placa não anotada, e acabaram fugindo com destino ali ao Vale do Reginaldo. Essa ação criminosa teria sido cometida por 3 homens. Apesar do policial reagir, os criminosos ainda conseguiram levar 3 celulares de pessoas que estavam no ponto. O tiroteio gerou uma confusão aí na região, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. O policial estava paisando num ponto de ônibus, quando percebeu a ação dos marginais, reagiu. Parece, ele disse que afirma ter baleado alguns, 1 ou 2 mais ou menos, que acabaram fugindo. Mas como bandido tem a proteção da desgraça do demônio, não é que se fosse pai de família, pegasse de raspão, o pai morria, o pai de família morria de tétano. Mas um bandido leva 20 facadas, 78 tiros, se recupera dentro do mato, botando chá, enfim, é a desgraça, parece que é o demônio mesmo, enfim. Importante que o policial, pelo menos, não se feriu, não é? Vamos torcer que ele consiga tocar a vida para frente, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, né, diretor? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Os bandidos se aproveitaram bastante desse momento em que os pontos ficaram super lotados. E nessa fragilidade, dizia que era chuva, pegava a motocicleta e encostava embaixo da marquise para dizer que para se proteger da chuva. Eles, os bandidos, diziam. Quando na verdade era para perceber quem estava com coisas de valores, e o garupa descia, fazia o cata, montava na moto e se mandava. Recebemos muitas denúncias e vários assaltos que ocorreram nos pontos de ônibus. Dessa vez aí se deram mal, porque um policial estava lá e acabou reagindo e acabou baleando um deles, que até o momento não foram presos, mas poderá em breve estar no lugar devido, atrás das grades. Vou para o intervalo e volto já. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do 3º filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca.
Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta aqui com o Fenômeno. A produtora chegando aqui, alguma informação chegando agora. Quando ela vem, eu já sei que é alguma informação chegando quentíssima. Minha querida Laira Santa Rosa, sempre antenadíssima com as notícias quentíssimas. Aconteceu, vira manchete aqui, ela está sempre antenada. E hoje veio numa elegância espetacular, né? Hoje o dia promete chovendo, essa mas muito bem. Hoje o bombeiro... Um abraço, meu querido amigo Luiz, muito bem. Gente, olha, agora vamos falar sério. Olha, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, concluiu semana passada o processo de audiência pública para a proposta de desregulamentação da franquia de bagagem despachada e o aumento da franquia mínima da bagagem de mão. Já pensou? Vamos saber os detalhes aqui. Essa mudança já inclusive deixou em alerta a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, para saber até onde é que eles vão. Daqui a pouco, até quando se o comissário de bordo disser: boa tarde, senhor, vem uma fatura, R$30. Então, não dê mais boa tarde a mim, não. Pode deixar que não desejo boa viagem, não. E é sobre este assunto que nós iremos conversar agora, hoje, com o nosso presidente da comissão, Tiago Vanderlei. Isso é o anão mexendo aí já, né? É anão mexendo para não viagem de avião mesmo, que é o presidente da comissão, Tiago Vanderlei, que vai explicar para a gente sobre esses detalhes dessas mudanças todas aí, para quem viaja de avião e sabe, para poder saber os seus direitos, até onde você pode ir, o que é que está sendo aí feito de forma aleatória, prejudicando o direito do consumidor. Tiago, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui, companheiro. Tiago já conheço há muito tempo. Tiago é nosso amigo, posso chamar de infância, né, Tiago? Tiago era bem mais novo do que eu, né? Era mais velho, mas não vamos contar detalhes também não, né, Tiago? Isso é para outra coisa, enfim. Conheço muito bem o Tiago e sei da competência dele, de todos os seus familiares também. Tiago, primeiro é um prazer tê-lo aqui. Na prática, o que representa essa mudança que vem sendo proposta pela ANAC? Primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui, amigo. Prazer todo meu, Wilson, bom dia a você, bom dia a todos. Na prática, essa mudança, essa proposta... Tiago, eu vou pedir só para que a gente veja o áudio, não estou conseguindo ouvir o áudio do Tiago, para que a gente possa... pode falar, Tiago, só... Então, na prática... Está muito baixo o áudio do Tiago, vamos tentar ver se a gente consegue, é importante, Tiago, nós estamos ao vivo, e programa ao vivo acontece assim, enfim, se a gente não tiver com o seu lapela funcionando a contento, pode trazer o de mão, porque eu preciso que as pessoas escutem o que ele está dizendo, senão a gente teria que ter uma pessoa aqui de Libras para poder traduzir, não é? Enfim,
Mas, Tiago, e o que o telespectador fica na expectativa que viaja de avião é justamente por conta dessa questão das bagagens, que as pessoas levam. Tem gente que quer levar tudo já na mão. E pessoas que quase não despacham nada, né, naquela parte que vai deixar para o bagageiro. Na verdade, já despacha, tem gente que leva tudo, acho que até em excesso, né, o que não é permitido ou é permitido, não sei, vou saber disso, todos os detalhes com o nosso querido Tiago. Já posso utilizar o Tiago? Já pode, Tiago, vamos lá, parece que eles disseram que já está restabelecido. Então, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, companheiro Tiago Vanderlei. Obrigado, Wilson. Agora bom dia. É um prazer estar aqui, um bom dia a todos. O que é que representa isso para os consumidores? A ANAC está propondo uma revisão das condições gerais de transporte aéreo. Dentro dessas condições gerais, encontra-se a desregulamentação de franquia de bagagem despachada. E o que é que isso significaria na prática, respondendo a sua pergunta? Seria uma redução da franquia de bagagem para os consumidores. Como é que isso funcionaria? A partir do dia 1º de outubro desse ano, estaria em vigor essa proposta aí de resolução, dispondo o seguinte, que para voos internacionais, que atualmente são 2 volumes com 32 quilos cada, haveria uma redução de 2 volumes de 23 quilos cada. Então já seria um primeiro impacto. Em 2017, em outubro de 2017, já haveria uma redução ainda maior, onde voos domésticos e internacionais só seria permitida a franquia de um volume de 23 quilos. E a partir de 2018, em outubro, é que estaria completamente livre, ou seja, qualquer bagagem despachada poderia vir a ser cobrada pela companhia aérea. O que isso representa um ônus enorme para os consumidores. Dentro dessa proposta, também teria o aumento da franquia de bagagem de mão, de 5 para 10 quilos. Por um lado, claro que é uma vantagem, mas por outro, o ônus para o consumidor seria enorme. E aí realmente iria trazer vários prejuízos. Né? É verdade. Então, só para a gente entender, quer dizer, então, que se eu fosse, pelo que foi decidido, o que eles estão querendo implantar, é que se eu tiver uma mala, se for viajar, por exemplo, eu e a esposa, ao despacharmos nossas malas, se for um voo internacional, que é normal que você leve muita roupa, você vai passar 10, 15, 20 dias, sei lá, enfim, e vai fazer compras, trazer umas coisas, vai vir mais pesado, quer dizer, eu teria um custo imenso, então, com essas malas. Teria um ônus muito grande, dizer, gigantesco. Não teria mais limite, então, qualquer peso que eu levasse, qualquer... Não. Isso seria negociado pela companhia aérea, entre a companhia aérea e o consumidor. No momento da viagem, naquele momento, ela negociar ali naquela hora, não? Aí ela já deve trazer alguns valores pré-definidos, né, com peso e etc., para poder já dispor da informação para o consumidor. Mas ainda assim, Wilson, traz prejuízo para o consumidor, financeiro, porque você já paga por aquele serviço. Mas a passagem não baixou. Se a passagem tivesse baixado o preço, até mas não houve isso, né? Exatamente. Não, a promessa, segundo a ANAC, isso é uma prática já frequente em outros países, e também seria uma forma de reduzir o custo da passagem. Mas aí o que acontece? Você tem um serviço de bordo onde a refeição ela é cobrada. Né? Verdade. Então, o que eles dão é muito pouca coisa. É água e bolacha, né? Exatamente. Então, é mínima. Isso já foi feito para tentar reduzir o custo da passagem. Aí você pergunta, na prática isso mudou? Não resolveu. Claro. Então, quer dizer, uma proposta dessa, além dela ter o ônus para o consumidor, não traria a confiança de que realmente haveria uma redução na passagem. Isso, de forma alguma, poderia ser um pretexto para reduzir. Vai ser mais um serviço a ser cobrado pelas companhias aéreas, onde os consumidores não teriam um reflexo na prática sobre a redução da passagem aérea. Na verdade, é aumentar a passagem disfarçadamente com essa questão da bagagem. Exato. Né? Não, nós estamos com a passagem, está congelada, mas sua bagagem deu R$1.000. Então, não adiantou nada, né? Enfim. Exato. Agora, Tiago, em que fase essa regulamentação,
regulamentação e o documento já foi redigido. Isso já foi implementado, vai ser regulamentado? Como é que está sendo essa briga? Isso vai ser a nível nacional, né? Isso. Foi aberta uma audiência pública e foi encerrado no último dia 2 de maio. O documento final ainda está em confecção pela ANAC. Então, vamos aguardar esse documento final para então a gente poder agir. Tanto a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, junto com a presidente da OAB Alagoas, a doutora Fernanda Marinella, nós estamos atentos em relação a isso, para poder agir, analisar o documento final e agir na medida do possível, inclusive judicialmente, se for o caso, para tentar coibir qualquer excesso, qualquer prejuízo que venha a ser tomado contra o consumidor. Então, nesse exato momento, não tem nada que, se alguma empresa, por acaso, achar que está cobrando agora, está cobrando indevidamente. Totalmente, completamente indevida qualquer cobrança em torno disso. Pronto, que pergunta de telespectadores que viajam bastante, quer saber se eles ficam preocupados, que às vezes a notícia corre. Sim. E algumas empresas se acham espertas, chamado vê se cola, né? Colar colou, né? Que é a história do colar colou. Diz, olha, o senhor tem uma bagagem aqui, já tem uma regulamentação. E a pessoa naquele momento ali não entende e paga para ir embora e depois acaba não buscando seus direitos. Não o consumidor ele tem que estar atento sempre a ter uma informação clara e precisa sobre o serviço que está sendo prestado. Ótimo. Atualmente, a bagagem de mão ainda é em torno de 5 quilos. Gratuita, sem nenhum problema. Sem problema algum. Mas tem gente que leva mais do que 5 quilos, não leva, não? Tem gente que leva mais. E mesmo assim, a própria companhia aérea ainda ela assume determinados excessos sem cobrar. Hoje seria aqui quantos quilos hoje para não se cobrar o excesso? Seriam uns 23 quilos para voos domésticos e voos internacionais são 2 volumes de 32 quilos. Tá. Então, quer dizer, hoje você ainda tem que ficar atento com relação a esses valores. Tá? A gente vai tentar manter ao máximo que isso se perpetue, exato, para que não traga nenhum tipo de prejuízo com essa desregulamentação de franquia, né? com essa livre cobrança da franquia de bagagem. Já são tantos serviços que a gente já paga para as companhias aéreas. Outro, né? Exato. E com essa proposta, dentro dessa proposta, existem alguns pontos até interessantes, como a questão do aumento de 5 para 10 quilos para bagagem de mão, ok? Com relação à informação no bilhete aéreo, que vai ter que terá de vir totalmente discriminado, o valor que está sendo cobrado, inclusive as taxas, possíveis atrasos nos voos. Então, tudo isso já tem que estar previsto. Conexão, escala, os tempos. Que não vem muitos detalhes, né? Vem um leitor ótico ali, umas informações muito tolas, mas nada que especifique para que você possa até cobrar, né? Exato. E aí, isso é uma parte benéfica. Isso traz benefício para o consumidor. Mas, em compensação, tem essa questão da franquia de bagagem, que aí a gente vai ficar atento a isso. Na sua avaliação, essa cobrança é abusiva, doutor Tiago? Ela é abusiva. Ela é completamente abusiva. Por quê? Porque você já paga, como eu já havia dito, você já paga por aquele serviço. Dentro daquele serviço já consta os volumes, aquele peso. Então, por que é que eu vou pagar mais por isso? Né? Já são tantos serviços, já foram tantas as promessas e outras medidas anteriores já tomadas pelas companhias aéreas no sentido de reduzir o custo da passagem aérea e que não foram feitas. Então, vamos primeiro atentar para o que já foi feito e tentar melhorar esses serviços já existentes, ao invés de propor novos serviços e novos serviços que trarão ônus aos consumidores, o que é pior. É verdade, perfeito. E como é que o cidadão pode se defender, então, desse tipo de conduta? Como é que ele deve proceder? Primeiramente, ele tem que estar atento a todo tipo de informação prestado pela companhia aérea. Todo tipo de serviço, melhor dizendo. Tem que prestar todas as informações ao consumidor, ao passageiro. Caso haja algum desrespeito a algum direito, o consumidor ele tem que procurar a ajuda dos órgãos de proteção aos consumidores, a Comissão de Direitos do Consumidor, inclusive chegar ao ponto de judicializar, se for o caso, né, contra as companhias aéreas,
para tentar reverter, para tentar conseguir garantir o seu direito, né, para que ele seja, de fato, obedecido, para que seja satisfeito pelas companhias aéreas. Muito bem, isso é importante, ficar sempre antenado nas notícias do que está ocorrendo para poder brigar pelos seus direitos, né? Ainda segundo a ANAC, as empresas poderiam, por exemplo, reduzir o custo das passagens com a nova medida, já que não seriam obrigadas a manter o serviço de 2 bagagens com limite de peso para cada passageiro sem custos extras. Seria isso? É uma forma, pelo que eu estou entendendo aqui, é o seguinte, é uma forma de disfarçadamente aumentar a passagem, não é? Ele diz, não, nossa passagem continua, eu posso até reduzir um pouco o nosso custo, mas em compensação ele vai tirar ele matando na bagagem, porque ele sabe que é lá onde as pessoas acabam pagando os excessos e tudo mais. E aí vai ser uma loucura isso. Exato. É como se houvesse uma diluição né, dos serviços a serem prestados, e aí as cobranças pequenas, todas juntas, trariam maiores lucros para as empresas. Não se está aqui defendendo que as empresas não tenham seus lucros. Sim, não, merecem ter. De forma alguma. Ela está no mercado para isso. Claro. Agora, tem que ter benefício para as duas partes. Você tem que observar o lado da empresa, mas justo, tem que observar o lado do consumidor. Exatamente. E isso não está sendo observado. Muito bem. Agora, hoje existe também, doutor Tiago, muitas reclamações referentes às empresas aéreas. Quais seriam elas, as mais comuns que vocês sempre recebem? Ou as a mais comum é o atraso nos voos. Essa é a mais comum, essa é a campeã. Além dos atrasos, também tem a questão de overbooking. As malas que acabam sendo desviadas. Extravio de bagagem, também tem bastante. Então, a remarcação de passagem, as companhias acabam dificultando o procedimento para remarcar as passagens. Então, tem essas principais reclamações que, como eu havia citado, vamos tentar resolver primeiro os problemas que já existem. Claro. Vamos tentar melhorar os serviços, nós, companhias aéreas, né, para poder pensar em novas propostas de novos serviços. Então, essas atualmente são as campeãs. E se o serviço fosse a contento, né, se tivesse um serviço espetacular, que a gente sabe que não tem, infelizmente essa que é a verdade, nós não temos um serviço. Nós tínhamos na época, quando a TAM entrou no mercado, era o melhor serviço de bordo, era o da TAM. Né? Você se sentia praticamente num restaurante 5 estrelas e tal. E isso vem acabando, acabou. Hoje você não tem mais ninguém que consiga ter um serviço de bordo, um serviço de atendimento mais em excelência. Acabou isso, popularizou os valores da passagem, que isso é ótimo, acho que todo mundo tem direito de voar, eu acho fantástico. Mas em compensação você não deu opção para que você diga assim, poxa vida, eu quero pagar mais caro. Exato. O que eu percebo também, Wilson, é como se houvesse até uma falta até de criatividade das próprias companhias aéreas. Exatamente, isso. Porque assim, você quer diminuir o custo, mas você tem que manter a qualidade. Claro. Então, onde está a criatividade também das companhias aéreas para oferecerem bons serviços aos consumidores? Adianta eu oferecer um copo com água num serviço de bordo e um pacote de bolacha salgada, dizendo que é orgânico, que faz bem para a natureza, etc., como sendo o suficiente para o consumidor? Não adianta. Eu preciso ter outras formas de tentar equilibrar tanto o meu lucro, né, quanto a minha oferta de bons serviços, né, mantendo uma boa qualidade, reduzindo meus preços. Então, tem que ser um conjunto de ações que às vezes falta das companhias aéreas. Eu acho que falta. E aí o ônus recai sobre quem? Sobre a parte mais fraca dessa relação, que é o consumidor. O consumidor fica terrível. No caso de desvio de bagagem, então, extravios de bagagem, como proceder? Você tem que guardar aquele ticketzinho e não achou. Isso. Existe um seguro, né? Exato. É interessante o consumidor guardar todos os tipos de comprovantes que já são fornecidos hoje pelas companhias aéreas. Fica louca. Mas para que você vai guardar esses papéis todos? Guarda. Eu não sei se amanhã, tudo que tiver de papelzinho, eu guardo tudo, boto tudo num canto, que eu não sei se vai ter algum problema. Se tiver, está tudo ali. Depois eu jogo fora. Porque imediatamente você vai buscar, logo quando você desembarca, então você vai buscar a sua bagagem. Caso não esteja ali, então já procura logo a companhia aérea para tentar solucionar o caso. Se não solucionar, se ainda persistir, né,
de acordo com o que foi conversado ali, aí sim, aí você pode judicializar, inclusive, uma ação contra a companhia aérea para ela se responsabilizar com relação àquele extravio. Entendi. Porque o seguro é muito inferior, dependendo do que você estiver levando dentro daquela mala, o seguro é muito insignificante, né? Ele não vai... Exato, não vai cobrir todos os problemas que você vai ter com o extravio daquela bagagem. E ela não é encontrada mais nunca, ela some no mundo, alguém rouba, como é que fica aqui? Às vezes ela é encontrada, mas outras vezes ela meio que se perde no meio de tantas viagens, né? Então, o consumidor ele tem que realmente se precaver, se prevenir. Mas essa aqui é a pergunta, doutor Tiago. Eu sei que o senhor não é especialista nessa questão de achar bagagem, lógico. Mas o que eu queria saber é o seguinte, porque não tem como a mala sumir, né? O triângulo das bermudas, das malas. Quer dizer, essa mala deve estar em algum lugar. Alguém, não tem como, não tem um local que coloque malas perdidas, não tem um canto onde se coloque, não, e a pessoa depois possa ligar. Seria uma criatividade, talvez, até. Já seria uma medida alternativa interessante para as companhias aéreas, que juntamente com a Infraero poderia ser tomada, né? Ser orientado nesse sentido, né? De buscar esse auxílio e de ter uma resposta, né? De ter um destino certo para aquela sua perda, para aquele seu prejuízo. Pode até demorar a chegar, não ser no tempo que você desejasse, 1 mês, 2 meses, enfim. Mas olha, a companhia ligou só, olha, senhor, uma mala foi encontrada aqui. 3 meses depois, o cara talvez até estivesse esperançoso, está na Espanha. Então, sei lá, enfim. E com relação a isso, atualmente o prazo é de 30 dias para se resolver esse problema de extravio de bagagem. Não resolveu? Não resolvendo, aí você já judicializa uma ação contra a companhia aérea para ela poder se responsabilizar. Na proposta da ANAC, dessas condições gerais de transporte aéreo, há uma redução de 30 dias para 7 dias. Então, o que já é benéfico ao consumidor nesse ponto. Uma semana apenas. Mas, de qualquer forma... Não resolve o problema. Não vai resolver 100%, mas o que puder ser feito para minimizá-lo, né, é interessante fazer. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta fora do nosso contexto, mas é importante em relação aqui à Infraero. Os fingers, aquelas plataformas que acopla para que as pessoas tenham mais conforto ao invés de andar do avião, como aqui tem acontecido no aeroporto internacional Zumbi dos Palmares, que as pessoas saem na chuva, em todo a pé, no sol quente, deficientes físicos, que tem que muitas vezes vir nos braços, porque aqueles fingers estão quebrados desde de 2007, 2010, sei lá, uma coisa assim, e dizem que não vão resolver. Como é que seria isso? Com relação a isso, a doutora Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas, ela já se posicionou no sentido de promover uma cobrança real, né, das autoridades com relação a essa solução. Até porque, como você falou, o aeroporto é internacional, era para oferecer, no mínimo, né, um conforto maior aos seus passageiros. Né? E isso não pode permanecer, né, da mesma forma que ocorria em tempos de outrora. Exatamente, né, pois é. Como era antes dele se tornar internacional. Concordo. Que bom que vocês estão antenados com isso. Aí, do meu abraço à nossa presidente, a doutora Fernanda Marinella. Leve o meu abraço para ela, tá bom? Doutor Tiago, quero agradecer mais uma vez aí a você pela sua participação, importante sua explicação em relação a tudo isso, para quem viaja muito. Hoje todo mundo viaja para lá, para cá, tal, enfim, e é bom a gente ficar sempre antenado com isso e sabendo que tem aí essa comissão ainda da OAB, do qual sou eu o presidente da comissão de direito do consumidor da OAB Seccional Alagoas, para defender os nossos direitos, né? Já que nós somos tão cerceados em tantas situações, né? E por culpa nossa, porque muitas vezes nós deixamos para lá, não, vai dar problema, dá trabalho, não dá jeito, deixa para lá. E é assim que eles estão achando bom. Quanto mais você deixar para lá, mais as companhias vão ficando ricas e achando bom que a gente não cobra os nossos direitos. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Prazer mais uma vez vê-lo. Bom dia. Leve meu abraço a todos da sua família, do qual eu tenho um carinho muito grande, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso sempre, tá bom? Obrigado. Conversei com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Seccional OAB Alagoas, não é? Tiago Vanderlei, falando sobre essa questão dessas mudanças que teriam aí em relação às nossas bagagens. É bom ficar atento, depois quando tiver mais novidades, vamos trazê-lo novamente para saber o que é que foi realmente regulamentado, o que é que foi dito, o que é que não foi, para a gente poder saber e cobrar os nossos direitos na hora certa, tá bom? Muito obrigado, doutor Tiago. Parabéns, bom dia para você. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí.
Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Gente, olha, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela instituição Juvenópolis, tá? É um espaço que nasceu do ideal de criar, inclusive, num lugar onde as crianças carentes pudessem morar, estudar e desenvolver, inclusive, suas habilidades para o desabrochar de uma vida feliz. Nós pedimos que o Videlan Araújo fosse até lá para trazer as informações e mostrar toda a questão do local também. Acompanhe. Um trabalho desenvolvido para dar uma melhor condição para pelo menos 500 pessoas, 420 crianças e 80 que são dependentes químicos. Estamos falando do trabalho desenvolvido em Juvenópolis, que é também administrado, uma instituição não governamental, administrada pela Arquidiocese de Maceió. E nós vamos conversar a respeito desse trabalho que está sendo realizado diariamente com crianças, com jovens, adolescentes, que muitas vezes são excluídos pela sociedade, num trabalho de recuperação com a irmã Vera. Ela que é responsável por esse trabalho aqui em Juvenópolis. Irmã, queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho. Hoje, 500 pessoas recebendo esse atendimento. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que funciona o dia a dia aqui. Funciona através da participação, né, das pessoas e da contribuição e também das doações. Né? É uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, como você disse, pertence à Arquidiocese. E nós atendemos essa região da Jaqueira, Chã de Bebedouro, né, o Conjunto Luiz Pedro. Então, toda essa região nós atendemos
este público que é muito carente, né? E nós temos um tratamento assim que é tipo um leque, né? Não é só a comida, mas também a gente procura educar na fé, no crescimento humano, humanizar a pessoa, né? E nós temos a casa que é a Casa do Servo Sofredor, e que nós acolhemos pessoas com procedência de álcool, de drogas, de outras doenças também, e eles vêm com muito assim, de rua mesmo, né? A maioria deles vem de rua e a gente tenta humanizar essas pessoas, né? Introduzir eles na sociedade, né? Pessoas de idades, jovens e assim. E também as crianças, nós temos umas 30 crianças que moram conosco aqui de segunda a sexta, né? São famílias, como se diz, bem de baixa renda mesmo, que não tem nenhuma condições de viver, e essas crianças ficam aqui para uma melhor educação, um melhor crescimento, ter mais carinho, né? Então esse é o trabalho do Juvenópolis, e é bom enfocar que é um trabalho é uma instituição que pertence à Arquidiocese de Maceió. Irmã, é importante também falar que esse trabalho, eles passam por algum processo de disciplina aqui também. Queria que a senhora falasse como é que funciona o dia a dia para poder educar esses jovens, essas crianças. É difícil hoje você ter uma disciplina diante de uma realidade, mas a gente tenta para não perder a mística deste lugar, né? Um dia ele foi o Padre Pinho que conduziu, depois passou por uma fé muito boa do Padre Pinho, depois veio pelos irmãos maristas, né? E hoje a gente tem o Padre Valfran, né, da paróquia do Bebedouro, que é o presidente, tem Dom Antônio, que é a cabeça maior, e depois temos nós, as irmãs, e fora nós, essa equipe, nós temos uma equipe muito boa de trabalho, temos os professores, temos monitores, e temos um povo que tenta mostrar para esse público nosso, essas crianças, esses jovens, é assim que nós temos que fazer a diferença na sociedade. E a respeito desse trabalho, eu gostaria que a senhora trouxesse informações, porque como a senhora abriu a entrevista dizendo que é um trabalho que depende muito de doação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como a pessoa pode fazer para continuar ajudando e contemplar essas crianças, esses jovens, numa condição um pouco melhor. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a essa entrevista já sabem como ajudar o Juvenópolis, assim, com doações. Nós aceitamos doações de alimentos, né, de roupas, tudo aquilo que vai ajudar a instituição. Nós temos o call center, né, que as pessoas telefonam e você contribui, o mensageiro vai buscar. Esse pode ligar, se alguém quiser ajudar, é o 3358-6344, né? 3358-6344, né? É o da instituição. Obrigado, irmã Vera. Conversamos com a irmã Vera, que é uma das responsáveis por esse parque aqui, considerado o Parque Juvenópolis, a Escola Padre Pinho, que foi o fundador de todo esse processo e que tem uma participação importante da Arquidiocese de Maceió. Pelo menos 500 crianças, jovens estão sendo aqui tratados diariamente com alimentos, com educação, passando por um processo de disciplina, sendo colocado em evidência o aspecto humanitário, que é o mais importante. E entre essas 500 pessoas que recebem, 420 crianças e 80 pessoas que se recuperam no quadro de dependentes químicos. A irmã Vera quer trazer mais alguma informação, irmã Vera? Só para lembrar que nós, diariamente, de domingo a domingo, nós servimos 1.600 refeições diárias, né? E também não podemos esquecer que nós temos também a Casa, né, das Mulheres Dependente Química, a Casa Betânia, que também é coordenado pela Diocese, né, que também mulheres procedência de rua, que também ajuda a resgatar as vidas. Obrigado, irmã Vera. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25, na NET. Lindo o trabalho da irmã Vera, viu? Um trabalho fantástico. Eu acho que todo mundo poderia ajudar, deveria ajudar um pouquinho de cada um, para a gente poder ajudar a esse trabalho fantástico da Juvenópolis. Um trabalho lindo e um trabalho espetacular para tirar da vulnerabilidade esses jovens e crianças aí. Então, enfim, é muito legal. O telefone 3358-6344. 3358-6344. Ligue e ajude do jeitinho que você puder. Um pouquinho da sua ajuda, juntando com um pouquinho de outras pessoas, consegue. Se puder ajudar muito, ajude também, tá? Tenho certeza
que é importante para todos nós. Mas, gente, olha, a tese principal do quadro hoje, né, que retrata a ideia de que as famílias são instituições sociais e que se transformaram ao longo da história e em diferentes culturas e épocas, nós encontramos variadas formas de organização familiar, embora esteja presente no imaginário social um modelo de família composto pelo pai, mãe e filhos do casal. Essa não é a única configuração que encontramos na nossa sociedade. E aí, esse é o tema que nós vamos debater hoje no Saber em Debate com o professor Luiz André, que está no ar. Professor Luiz André, prazerzão mais uma vez tê-lo aqui. Professor, para a gente poder falar sobre essa questão desse tema que é muito importante e atualíssimo, né? Esse tema tem a importância, por exemplo, devido à discussão sobre o Estatuto da Família. O que é esse estatuto e por que existe tanta preocupação sobre essa situação e essa discussão atualmente? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todas as pessoas, telespectadores, particularmente da nossa TV Mar. O Estatuto, deixar claro, ele não foi aprovado ainda, né? Ele é um projeto de lei que ainda está sendo debatido, tramitando nas comissões temáticas do Congresso Nacional. Salvo engano, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pelas comissões de tema especificamente, pode ir a plenário. O que me parece importante que o telespectador conheça é a ideia de que ele passa a determinar os vínculos que estabelecem o que é família no Brasil. A Constituição Federal, que é de 88, ela estabelece que o casamento, ele está no artigo 226, que o casamento é uma estrutura feita, um contrato, na verdade, feito entre um homem e uma mulher, não é isso? E determina, portanto, vinculando essa situação. Só que desde então, nós tivemos mudanças comportamentais que passaram a ser absorvidas, não é isso, pelo próprio direito, a ponto de, em 2011, do Supremo Tribunal Federal ter a fantástica decisão de ter permitido as relações homoafetivas à analogia da questão da união estável em relação ao casamento. Quer dizer, a proposta ali é que todas as pessoas homossexuais, as pessoas que têm relações homoafetivas, pudessem ser também garantidoras de direito. Não é? O Estatuto, então, vai na contramão dessa proposta e será uma briga política que a gente já está vendo, né? A gente está aqui discutindo. Quer dizer, o que será aceito? O Estatuto baseado em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, com sua autonomia, ou o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, Wilson, né, que já estabeleceu que as pessoas que têm relações homoafetivas poderiam ser também portadoras de direito. Então, no nosso entender, é possível que isso vá resvalar em um conflito político muito grande daqui para frente. Dados do IBGE comprovam que se nós fôssemos seguir aquilo que é determinado pelo Estatuto, uma entidade familiar seria uma entidade composta de um homem, a mulher e seus filhos, né? Ou em casamento ou em união estável, ou no caso das chamadas famílias monoparentais, aquele, né, que tem um filho, mas que não é mais uma pessoa casada, tá bom? Entre outras situações. Tá? Isso vai ao encontro, dentro da estrutura do IBGE, pelo censo de 2010, né, de pelo menos metade da população brasileira que não se enquadra com isso. Os dados mostram, eu tive cuidado de buscar esses dados no site agora do IBGE, que hoje nós temos 54,9% das pessoas nessa situação no Brasil, né, dentro dessa definição do que seria uma entidade familiar para o Estatuto da Família. Então vai ter uma complicação política e certamente jurídica muito grande, já que hoje existem juristas que determinam e que defendem que isso seria inconstitucional. É verdade, né? Enfim. É correto num texto a ideia de que, sob o pretexto, professor, de discutir as leis de proteção que o Estado deve conferir à família, defensores de determinada crença religiosa procurem, por exemplo, estabelecer normas protetivas, digamos assim, de um dado modelo de família que julgam nele ser ideal. O Estado não é laico, professor? Aí é que está a questão. O telespectador e a pessoa que for fazer essa redação em casa, diga-se de passagem, ela tem que atentar a esse fato. Nós somos laicos desde 1891. É a nossa primeira Constituição republicana, a primeira. Portanto, a religião, como um fator social fundamental
em torno de uma proposta de convivência familiar. A religião é fundamental para que a gente tenha uma relação de convivência, apesar de que no Brasil, né, se existe a garantia da pessoa não ter religião também. Ela é fundamental, não se está falando do fator religião, se está falando apenas que a religião não pode ter interferência sobre decisões jurídicas, políticas ou jurídicas. Nesse sentido, então, é um retrocesso, não tenha dúvida, né? É claro que por trás disso existe toda essa relação, né, de determinadas situações religiosas que estabelecem como corretas as formas em que elas acham que estão corretas. E isso, claro, vai ao encontro não só da situação da convivência harmônica da sociedade, como da própria estrutura jurídica, que estabelece no artigo 5º a ideia da laicização do Estado, da laicidade do Estado. Então, esse fator, de certa forma, é perigoso e o aluno tem que estar muito atento a essa situação, o telespectador tem que estar muito atento a essa situação, porque não pode uma questão religiosa influir em decisões políticas ou jurídicas nesse país. Muito bem. E que ponto de vista jurídico poderia ser utilizado, por exemplo, nesse texto? Bom, vamos lá. Nós temos aqui duas situações muito importantes. A decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, dando, né, os direitos, a garantia de direitos às relações homoafetivas e a partir daí a todas as consequências, como a questão da pensão, a questão da herança, a questão da própria junção de rendimentos na hora de financiar, por exemplo, um imóvel, isso tudo é permitido. E uma decisão histórica também do CNJ, uma decisão histórica que determinou que os cartórios são obrigados a dar a certidão de casamento a partir de 2013. Então, essas duas decisões aí seriam argumentos jurídicos fundamentais. Mas nós trouxemos aí, não sei se o diretor está com tudo certinho, uma estrutura anterior a essa. É um outro slide que fala no Estatuto da Diversidade Sexual. Né? Esse Estatuto da Diversidade Sexual, deixar claro, ele não é ainda um estatuto, ele ainda não está no organograma jurídico brasileiro, é uma proposta de iniciativa popular. Interessante. Aí nós trouxemos aqui os dispositivos, tá, do seu artigo 4º, que fala em proteção da dignidade da pessoa humana, na igualdade e respeito à diferença, na liberdade à livre orientação sexual e identidade de gênero, no reconhecimento da personalidade de acordo com a identidade de gênero. E olha o 6º aqui, ó, Wilson. Liberdade de constituição da família e de vínculos parentais. Quer dizer, o Estatuto iria alterar uma série de dispositivos legais nesse país, como o Código Civil, né? Como a própria lei do servidor público federal, porque se fala sempre em relação de casamento entre homem e mulher, e aí a partir daí seria, na verdade, entre pessoas, de certa forma, adaptando às situações aquilo que foi proposto e defendido pelo Supremo Tribunal Federal. Respeito à intimidade, à privacidade e à autodeterminação, que já é um princípio constitucional, né? Verdade, presente no inciso 8º do artigo 5º. Então, para finalizar, então, o que é que poderiam os nossos alunos desenvolver, então, no texto para conclusão? Como teses, nós temos aí exatamente aquele slide, aquele slide lá das teses, as teses para o desenvolvimento. Mas assim, essas duas teses seriam importantes se tivesse colocado para o telespectador dar uma olhada, mas essas teses seriam relacionadas à própria modificação das regras de convívio, tá, gente, de reconhecimento. Olha aqui, a modificação do imaginário social da família. Isso é fundamental, por quê? Porque ainda há a ideia de que a família era composta pelo casal heterossexual e por filhos, não é isso? Não se admitindo ainda de uma forma, digamos assim, mais aceitável a ideia de que existem outras formas, né, de família e exatamente a diversificação dessas novas formas de reconhecimento. Existem inúmeras outras formas de reconhecimento, hoje já garantidas por essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. No momento em que nós buscarmos isso aí como fato social, que seja geral, que seja exterior, e as pessoas passem a aceitar, retira aquela vulnerabilidade social de um casal homossexual, que pode hoje ter esses mesmos direitos, e passaremos a ter uma relação, não tenha dúvida, muito mais harmônica e possível dentro dessa relação tão poliafetiva que existe hoje, eclética, né, para tantos grupos, assim, eclética que existem para tantos grupos hoje. Muito bem. Professor Luiz André, um tema bastante interessante para ser discutido muitas vezes, né? Uma polêmica grande, mas tem que ser enfrentada e encarada, né? Nós temos que aguardar ainda a relação de aprovação. Claro. Isso passa pelo Congresso Nacional, que se for aprovado, em ambos, tanto o Estatuto da Família, quanto no caso específico do Estatuto da Diversidade Sexual, o projeto de iniciativa popular que poderia levá-lo ao Congresso e uma futura aprovação.
Vamos aguardar. Tem muita água ainda por baixo dessa ponte ainda. Professor Luiz André, mais uma vez, muito obrigado a você, no nosso querido Saber em Debate. Nós vamos assim, agora, depois desses temas fantásticos aqui debatidos, no Saber em Debate com o professor Luiz André, vamos encerrando o nosso programa, já estouradinho o nosso tempo hoje, corrido, mas enfim, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, tá bom? Eu vou, por conta do nosso tempo, encerrar rapidinho e até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.